Bom dia, como vai? Tudo bem? Quem me conhece sabe que eu sou batista calvinista e eu já fui presbiteriano, calvinista, né, reformado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso eu final dos anos 80, início dos anos 90, enfim. Estudei instituição presbiteriana, batista. E aí me fizeram uma pergunta sobre essa questão, se o crente perde a salvação, se não perde, como se estivesse perdendo, sei lá, uma camisa, um óculos, um cabelo. Aí eu me deparei com esse texto, que é um texto, ele até, para alguns, ele é meio polêmico. Vou tomar por base a Bíblia King James, né? A Bíblia do Rei Tiago, tá? Muito boa, por sinal. Na carta aos Hebreus, Novo Testamento, embora a gente não saiba, nós não saibamos quem é que escreveu. Se tem alguma ideia vaga, alguns teólogos, foi Paulo, foi Barnabé, alguns chegaram até a falar que foi Priscila, mulher de Áquila, que a Bíblia menciona esse casal no Novo Testamento. Priscila e Áquila, marido e mulher. Aí me pergunto, por que coloca Priscila, esposa, naquela sociedade do primeiro século, tão machista, tão misógina, né? Uma palavra que está muito na moda hoje, misoginia, em relação à mulher, e a preconceito, né? A tudo que é feminino, relativo ao feminino, ao feminismo, à mulher, se chama misoginia. E a gente, até a interpretação hermenêutica exegética da Bíblia, a gente chama de andropolar, androcêntrica, contra a interpretação ginopolar ou ginocêntrica, ou seja, uma interpretação mais, uma teologia, um viés mais feminista. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Aí eu queria falar sobre o texto que me foi perguntado, de Hebreus 6, versículo 4. Na Bíblia King James, a Bíblia do Rei Tiago, né? King James porque está originalmente em inglês, de 1611. Que é essa biblona aqui, ó. Olha esse calhamaço aqui, ó. Olha só a espessura da Bíblia, ó. Pesadona. 1611, Bíblia King James, e diz assim, Hebreus 6:4. Uma música enjoada aqui. Estou aqui na Copa, né, na minha biblioteca, no meu acervo particular. Hebreus 6:4. Porque é impossível, é uma afirmativa, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, preste atenção na palavra iluminados, e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, né? Ruach HaKadosh, Kadosh, se pronuncia, perdão, estou muito gripado ainda, Kadosh ou Kadosh, Kodesh, que vem da palavra Shadash. Shadash é decepar, cortar, separar, consagrar. Vou repetir. Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo.
Bom, aí eu fiquei pensando, esse texto ele tem sido objeto de muito debate até hoje, né? Esse texto aqui ele está falando de crente, de não crente, de prosélito, de novo convertido. A princípio, a priori, esse texto, indo para uma exegese aí, uma interpretação mais, uma análise teológica, né? Eu até comentei sobre o livro de Hebreus. Só não me atrevi a colocar que o autor seria Paulo. Longe de mim. Quem sou eu, Fabrício Barreto Gonçalves? Porque a maioria dos teólogos, dos exegetas, eles citam pelo menos quatro autores possíveis e plausíveis de Hebreus. Mas eu não me atrevi a colocar o autor. Mas o texto de Hebreus está falando qual? No Novo Testamento. Hebreus ele foi uma carta, ou é uma carta do Novo Testamento, ok? Endereçada a judeus e a cristãos perseguidos. E Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo, para não retroceder, ou seja, voltar atrás. Ele usa até a palavra aqui, vou evitar o grego, mas ele fala a palavra vitupério, né? Desonra, uma desonra pública. É claro que esse seria um texto hipotético, uma hipótese de pessoas que andavam na fé, é uma possível interpretação de alguns autores e teólogos e estudiosos do Novo Testamento, né? Aí você pode botar aí Donald Guthrie, Robert Gundry, Dan, esse que está aqui, ó, esse camarada que está aqui, o livro dele, o comentário, N.T. Wright, né, e Michael Beard e outros mais aí, Russell Shedd, que possivelmente esse texto não está falando em perda de salvação. Aqui é minha interpretação, minha visão, baseada nesses grandes teólogos. Quem sou eu? Poderia ser até uma visão hipotética ou uma especulação. Ou seja, porque ele vem falando de arrependimento de boas obras ou de obras mortas. Uma mensagem de arrependimento, né? Fé, batismo, imposição de mãos. Você vê que no versículo 3 e 4, ele está falando na prática judaica de imposição de mãos e transmissão de chancela ou autoridade religiosa ou apostólica. Aí quando chega no versículo 4, fala da ressurreição dos mortos. Que a gente chama de anastasis ek nekron, ou seja, ressurreição dos mortos em grego, né? Juízo eterno. Mas o problema é que essa passagem de Hebreus 6, 4, talvez seja uma das mais emblemáticas, difíceis do Novo Testamento. O problema principal, irmãos, é que se o escritor está dando a entender que um cristão pode cair tão longe da graça ao ponto de ser culpado do pior delito possível contra o Filho de Deus, Jesus. E se a resposta for sim, como nós vamos explicar aquelas outras passagens que enfatizam a segurança eterna e espiritual dos crentes? Por exemplo, João 10, 28 a 29. Todo aquele que o Pai der na minha mão,
ninguém jamais tirará de fora. Porque todos aqueles que o Pai me deu são meus. Está lá em João. Mas é bom notar no texto que o autor, o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi, ele muda a palavra nós para aqueles. Parece que não são os leitores, mas um grupo hipotético no campo da especulação, da conjectura. O autor aos Hebreus mostra como uma pessoa pode progredir na fé, e ele está falando aqui de tolerância e intolerância, né? Passando por uma perseguição. Vocês notem que o contexto que a gente aprende no seminário, eu aprendi, graças a Deus, com ótimos professores, lá em Niterói e em São Gonçalo, um professor falava que a gente tinha que ver o pano de fundo geográfico, ideológico, político, semântico, gramatical, histórico, etc, etc. Então, o pano de fundo diz o quê? Os leitores dos Hebreus da carta dos Hebreus, estava passando por um contexto de intolerância religiosa e perseguição. Vocês sabem que o judaísmo, o cristianismo é berço do judaísmo. Amém? E a religião cristã e judaica estava passando por perseguição. Porque a religião cristã, ela ainda não estava, digamos, oficializada pelo Estado romano. Era o Império Romano vigente na época. Amém? É só para vocês terem uma ideia da minha opinião. Então o escritor, eu estou quase falando Paulo, né? Não sei quem escreveu Hebreus, ele apela, ele faz uma exortação aos crentes, aos irmãos da época, para não retrocederem, não voltar aos rudimentos do judaísmo. Isso aí no campo da hipótese, da conjectura. Aí eu vou ler o texto de novo. Então, ele começa no capítulo 6 de Hebreus o seguinte: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos. Tá claro o texto aqui, só tem confusão quem quer confundir. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Verso 2. De doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Aí, verso 3, o escritor escreve, no capítulo 6 de Hebreus: e isso nós faremos, se Deus o permitir. Está aqui no texto. Aí o verso 4, o escritor fala: porque, por causa dessas coisas, os rudimentos, doutrina de Cristo, etc., fundamentos, porque é impossível, como diz o nosso pastor, presidente, impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, né? E fizeram participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. E se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-o
abertamente a vergonha, né? Outras versões falam vitupério, ou afronta, ou vergonha. Enfim. Então existe caso de pessoas assim, que tem um pensamento corporativo. Por exemplo, o verso 9. Porém, amados, nós esperamos coisas melhores de vós e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Então, um grau de queda. Ou seja, Deus, nenhuma salvação se perde na perspectiva de Deus. Por exemplo, Pedro e Judas. Pedro se arrependeu, é metanoia, ou metanoiete, ou do hebraico shuv, que é voltar, retornar. Shuv do hebraico é S-U-B-H mudo, mas se pronuncia shuv, ou S-H-U-V-V. Shuv é voltar, retornar, se arrepender. Já Judas não. A palavra Judas, a palavra que Judas teve não é arrependimento, não é metanoia. É outra palavra que quer dizer remorso. Então é o trigo e o joio que Jesus fala. Hipoteticamente, é outra interpretação. Seria uma advertência do escritor aos hebreus. Por exemplo, Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: os remonstrantes e seguidores de Armínio fala que se perdeu, a salvação se perde. Mas eu, Fabrício Barreto Gonçalves, eu tenho essa opinião que esse texto de Hebreus 6:4, entre outros, não é só esse, está falando de uma experiência religiosa, não ao ponto de estar salvo ou mudar de religião, não de conversão. Explico. Porque a palavra metanoia, ou metanoete, no grego, ela tanto serve para religião, mudança de atitude, é literalmente no português mudar de mente, ou mudar de comportamento, ou uma mudança posicional, espiritual. Emendai-vos, literalmente seria emendai-vos, mudar a vereda, mudar o caminho. E tanto serve para a religião, como para uma filosofia, uma doutrina filosófica, como para uma doutrina política. Aí você vê a palavra, por exemplo, se tornaram participantes. O dom celestial, 6:4. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. 6, né? Estejam renovados para o arrependimento, né? Tes dorians, tes eporanion, ou seja, mudaram o dom celestial. Tes dorias, ou dorian, tes eporanion, grego, mudaram o dom celestial. Metoshoete, participantes. É uma interpretação, no mínimo, hipotética. Tá? Então, aí você vê aqui Donald Guthrie, Fritz Laubach, comentário Esperança, né? E outros comentários mais. O texto vai dizer
que provavelmente seria uma mudança religiosa. Talvez foram pessoas que andaram com Paulo, souberam da doutrina de Cristo, mas de fato não reconheceram Jesus em seu coração, ou não se converteram ao ponto de mudar. E eram alvo e presa fácil, né? Então, há pessoas que demonstram ser crentes, fazem profissão de fé, mas depois elas caem totalmente. O autor aos Hebreus, ele faz aqui uma ressalva. Ele menciona 3 características dessas pessoas. Primeiro, desprezaram o dom de Deus. Versos 4 e 5. Foram iluminados, né, no sentido de ter conhecimento comum de Deus como os judeus. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra tem o significado e equivalência de ser instruído, ensinado, aprender, ser inteirado ou instruído. Segundo lugar, provar o dom celestial. Provar é o verbo grego usado no mercado, em que uma pessoa pode provar um doce, saboreá-lo sem comprar. Né? Provou, não degustou. Tais pessoas já descobriram como o evangelho é maravilhoso, mas isso não aplicaram à sua vida. É aquilo que eu estou falando. Tomaram conhecimento, foram convencidas, mas não se converteram. É como disse um amigo meu do seminário, ex-colega, né? Uns foram chamados e outros são assoviados. Uns são convertidos, demonstraram mudança, transformação, conversão, e outros são convencidos. Intelectualmente se convence e entende, entendi, Jesus é Filho de Deus, mas tem Jesus como Senhor. Sei que Jesus é Senhor, sei que Jesus é Filho de Deus, mas não tem Jesus como seu Salvador. Aí é diferente. A coisa, né, fica mais estreita e complexa, porque você tem que ter Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Aí cai aqui nesse texto de Hebreus 6, 4. Eles foram iluminados, foram convencidos de Jesus, do plano de salvação, mas de fato não chegou no coração. Não teve uma transformação de vida, uma metanoia. Outras pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo. Sentiram as bênçãos do Espírito. Provavelmente o autor aos Hebreus está falando das experiências dos dons, operação, influências do Espírito Santo, que foram vivenciadas por todos os judeus. Mas eles rejeitaram a verdadeira fé dos eleitos, dos escolhidos de Deus, permanece para sempre. A impossibilidade está nos apóstatas, que prejudicaram a doutrina da graça. Então eles rejeitaram Jesus no seu coração. É como a parábola
do semeador, de lá de Mateus, Evangelho de Mateus 13. O semeador jogou a semente. Foi lá, ó, jogou a semente. A semente caiu na terra, cheia de espinho. Morreu a planta, a semente. O broto germinou, nasceu, mas não subsistiu, porque não tinha raiz em si mesmo. Está na própria parábola. Outra semente caiu na terra entre pedras. Outra caiu no meio do caminho. As aves, os animais comeram, pisaram. Outras caíram no meio da estrada, o sol veio e queimou a semente. E a outra semente caiu na boa terra. Foram aqueles que ouviram, deram guarida no seu coração. O evangelho penetrou, enraizou na boa terra do coração fecundo, fértil, e germinou a planta e produziu fruto a 100, a 30 e a 100 por um. Então, o que eu quero dizer? Eles se apropriaram de Jesus como Senhor e como Salvador, e abriram e abrigaram, enraizando aqui esse solo fértil, esse plexo solar, né? Esse coração, como diz aí os entendidos. Aí está aí a minha interpretação, as mais possíveis. Esse texto aqui de Hebreus 6, 4, não está falando aqui de perda de salvação. A salvação não se perde. Eu creio piamente que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você perdeu, é porque jamais, nunca você foi um salvo. Porque um verdadeiro salvo, um eleito, um predestinado, um escolhido, ele pode até cair, mas ele não perde a salvação. Porque um dos motivos está muito claro. Para ele perder a salvação, Jesus tem que deixar de ser filho de Deus. O sacrifício de Jesus tem que se tornar nulo, ineficaz. Como isso é impossível, é irrevogável, não se revoga, então logo a salvação não se perde. É como, por exemplo, Calvino, João Calvino, ele fala que a perda da salvação ou não é o seguinte: você está dentro de um barco, o mar está agitado em volta, você leva um tombo dentro do barco, você cai, mas fica dentro do barco. Não cai fora, você cai dentro do barco e fica dentro do barco. Isso aí foi Calvino, Spurgeon, Whitefield e Moody, Dwight L. Moody, John Owen, vários eruditos, eles falam essa opinião. Então, isso é no campo hipotético. Então, eu vou ler de novo o texto, Hebreus 6, 4. Ok? Para terminar essa live, senão vai ficar muito grande. Hebreus 6, 4. Porque é impossível que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. E se, tem sempre um sim, já reparou na Bíblia? Uma condicional. Se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento. Né? Então, isso aí você tem que ler calmamente. Por quê? Então, irmão Fabrício, quer dizer que você é predestinado, você é salvo, é calvinista, é reformado,
Uma vez salvo, salvo para sempre. Pronto. Pode fazer o que quiser, pecar, matar, adulterar, roubar, cheirar, fumar, beber, que está salvo. Nada disso, eu não estou falando isso. Por quê? Um salvo, um eleito, ele pode até pecar. A Bíblia fala, não pequeis. Porém, se alguém pecar, está lá em Pedro, temos um advogado perante o Pai. Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação vem do latim proper, quer dizer, perto de. É o que o advogado faz. O que o advogado faz? Ele defende. Ele é nosso representante. Ele roga junto ao juiz. Ele nos defende. Ele é propiciação perante o Pai. Pelos nossos delitos e pecados. Né? Não pequeis, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado. O próprio texto está falando. Paulo é muito claro nas cartas. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio de vós. E isso não vem de vós. Sois salvos pela graça. Então não é obra meritória. Não é por nosso intermédio, nosso meio. É pelos méritos de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Deus nos considera justos, inocentes, pelo sacrifício de Jesus, pela lente de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado. Não é por causa das obras. Paulo vai falar em Romanos que pelas obras ninguém será justificado, mas pela graça mediante a fé em Cristo. Então não é obra nossa. Por isso que a salvação não se perde. Porque é pelos méritos de Cristo e não nosso. É isso que o povo não entende. Mas isso não implica, isso que eu quero dizer, não significa que a gente tem que viver uma vida de pecado. Não é um passaporte, não é um salvo-conduto. Ah, então vou pintar o 7. Não. É uma salvação, é uma liberdade com responsabilidade. Naturalmente, pelo Espírito Santo, o salvo, o eleito, o escolhido, o servo de Deus justo, ele vai andar no caminho de Cristo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. Paulo vai falar isso lá em Gálatas 2:20. E 2 Coríntios 5:17. Se, olha só o se de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Então, nós somos uma nova criatura. Um novo ser. Ainda pecamos. Nós somos pecadores arrependidos. Pecamos, eu peco, sim, todo dia. Mas a graça de Jesus, o favor imerecido, o dom incomensurável de Deus, que é a graça, ela nos livra do pecado e nos justifica.
que é o amor, a misericórdia de Deus em Cristo, pelos méritos de Cristo. Por isso que eu falo, é impossível perder a salvação, porque a salvação é garantida pelo sacrifício e morte de Jesus. Como isso é impossível, a gente não perde. Se a gente não é salvo, é porque nunca se arrependeu. Porque não creu na morte vicária de Jesus. Porque a cruz de Cristo é que nos garante a salvação. Ok? É a minha opinião do texto aí de Hebreus 6, versículo 4